Bom dia, pessoal. São 7 horas da manhã. Hoje é o triste dia 10 de dezembro de 2025, o dia seguinte à noite da esbórnia na Câmara dos Deputados e também no Senado da República, com todo tipo de atrocidade institucional que o Centrão, esse agrupamento tão homogêneo de pessoas que beneficiam justamente aqueles que estão no topo da pirâmide política, da pirâmide social, da pirâmide econômica. Ontem foi uma liça no Congresso Nacional. Por isso hoje eu vim aqui vestido de preto, porque pouco se viu no país cenas tão dantescas quanto essas que a gente verificou ontem. Teve de tudo, todo tipo de atrocidade institucional no Congresso Nacional. Primeiro, o Senado aprovou o projeto Marco Temporal, mostrando que quem manda no Brasil são os latifundiários e que aqui não há espaço para os povos originários. Segundo, a Câmara dos Deputados, viveu ontem um protesto do deputado Glauber Braga, que, pretendendo para si o tratamento isonômico dado aos golpistas que ocuparam a mesa da Câmara, acabou sendo vítima de uma violência impressionante determinada pelo presidente da casa, o coronelzinho Hugo Mota, o pior presidente desde Severino Cavalcante do Parlamento Brasileiro. E como se não bastasse tudo isso, os deputados ainda aprovaram ao longo da noite o projeto da dosimetria, que, se não é um projeto de anistia, retira a gravidade da punição daqueles que atentaram contra a democracia, inclusive dos que usurparam fisicamente a sede do Poder Legislativo. E no Rio de Janeiro, cumprindo uma decisão do Parlamento Local, da Assembleia Legislativa, saiu da cadeia o presidente da Alerj, né, o deputado Rodrigo Bacelar, enroladíssimo com o TH Joias, que é o vendedor de armas para o Comando Vermelho. O Brasil hoje poderia decretar a sua falência moral. O Brasil hoje poderia chegar à conclusão de que é um país inviável. E é exatamente isso que parece, por causa dessa elite política atrasada, carcomida e decadente que manda no país e manda mais do que nunca. Ontem, o Centrão aplicou o golpe que o Bolsonaro tentou dar no país. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, com toda a gravidade que o tema exige, porque o Brasil amanhece um outro país. E certamente não é um país melhor do que o que despertou o dia de anteontem para ontem. Deixa eu chamar logo aqui o meu companheiro Alex. Alex, bom dia para você. O Alex hoje vai chegar um pouquinho mais tarde, estou me avisando aqui. Hoje o programa está todo improvisado aqui, viu, gente? Porque nós estamos aqui fazendo edição na medida em que os fatos vão se desdobrando, tá bom? Então vocês vão me perdoar aqui algum errinho eventual. Então vou pular o Alex aqui hoje. Tá aí? Chegou o Alex, então pula de câmera aqui. Vamos lá, Alex. Bom dia. Hoje o futebol vai ser rapidinho. Alguma notícia boa pra gente? Porque de notícia ruim o noticiário político já está cheio, Alex. Sim, bom dia a todos. Panuso, a nossa comunidade. Desculpa a demora, estava correndo aqui para resolver um probleminha, mas deu certo. Então hoje, Panuso, teremos alguns jogos importantes, tanto ali na Copa do Brasil, tanto no Intercontinental de Clubes. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro ali 9h30 da noite no Mineirão, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E esse jogo será lá no Mineirão e semana que vem será a volta ali na Neoquímica Arena. E hoje também, Panuso, teremos o Mundial de Clubes ali, o Intercontinental. O Flamengo vai jogar contra o Cruz Azul lá do México. No estádio eu não vou me atrever a falar, mas é algo muito importante. Vamos ver se o Mengão vai trazer esse Mundial para o Brasil, Panuso. Vamos nessa. Muito bom. Isso é todo o esporte. Hoje, gente, vocês vão me desculpar aqui a pressa e a rapidez, porque nós temos, né, um jornal lotado de notícias. E eu tinha prometido ontem aqui que a gente iria se comunicar melhor com vocês, porque realmente não tem dado tempo de atender as demandas de todo mundo por causa da nossa pressa quase sempre, né? Mas eu separei aqui alguns recados que eu recebi ontem lá pelo meu Instagram, que é o espaço por onde eu pretendo me comunicar com vocês aqui. A começar pela Cacaia Puchel, mandou aqui um pedido para fazer uma retificação que eu vou atender. Eu vou colocar na tela para vocês lerem junto comigo. Alex, pode colocar, por favor. Cacaia Puxel, ela diz o seguinte: caro Panum, hoje no Desperta você leu todos os nomes de deputados que votaram a favor da soltura do Bacelar, né, o presidente da Assembleia Legislativa lá no Rio. Na lista dizia que o Átila Nunes votou não, mas na hora você leu que ele tinha votado sim. Acho que vale esclarecer, se for o caso, desculpar. Então, estou me desculpando aqui, atendendo aqui a solicitação muito justa da Cacaia e dizendo para vocês que o Átila Nunes votou não, tá?
Eu confundi as coisas ontem, está feita aqui a correção. Napoleão Ferreira Rodrigues diz o seguinte: bom dia, sou seu fã. Você nunca fala da previsão do tempo em João Pessoa. Sou membro eterno do ICL. Desperta, me desperta. Então, a partir de hoje, eu vou corrigir essa falha também. Não sei por que eu andei esquecendo de João Pessoa, uma capital tão importante, né? E o Sérgio Bentolila diz o seguinte: vejo você todas as manhãs, fiquei muito satisfeito e não vou ver mais a marca do seu computador, tá? Já mandamos tampar a marca aqui para você não se incomodar com isso, tá bom? Se você quiser falar comigo, a minha arroba no Instagram é panum, você me segue lá, a gente está em contato, você pode mandar sugestões, reclamações, pitos, broncas e tudo mais, tá? Bom, isto posto, vamos começar aqui a falar do noticiário, porque o noticiário hoje está extremamente carregado. E daqui a pouco nós vamos ter o Lula conosco, vamos ter o Kleber Lourenço e vamos ter também a Débora Maganha, porque hoje o Copom vai se reunir para manter a taxa de juros em 15%, né, na esbórnia para o mercado financeiro, porque é um país com uma inflação convergindo para o centro da meta, com juros de 15%, onde isso representa mais de 10% de juros reais, inviabiliza completamente a economia. Em compensação, ontem nós tivemos mais um dia muito agitado. Por quê? Porque a manutenção da candidatura do Flávio Bolsonaro derrubou novamente a Bolsa de Valores. Agora o que nós estamos vendo é uma rebelião da Faria Lima, que não se conforma com o espaço ocupado pelo Flávio Bolsonaro, que o mercado financeiro queria que fosse ocupado pelo Tarcísio de Freitas, né, o queridinho aí dos financistas, dos rentistas, de todos os outros agiotas que compõem essa grande camada chamada vulgarmente de mercado financeiro, tá? Vamos para a meteorologia então? Vamos lá? Olha só como é que está o mapa do Brasil hoje. Aqui no Sudeste e no Sul nós teremos um tempo complicado, tá? Mas os alertas aqui, olha, nós temos aqui, olha, um alerta no norte do Tocantins de chuvas intensas, temos alerta de chuvarada aqui na região norte praticamente toda e na região centro-oeste, e aqui do Mato Grosso e de Minas Gerais para baixo, nós temos vários alertas aqui. Eu vou começar dizendo para vocês que há um ciclone extratropical aqui sobre o sul do país, gerando efeitos em todo o sudeste brasileiro, e hoje a cidade de São Paulo, que ontem sofreu com a chuvarada e também com uma greve de última hora dos motoristas de ônibus, ela hoje está sujeita a fortes rajadas de vento, tá? O alerta é um alerta severo. Diz aqui a matéria do UOL o seguinte: olha, após uma terça em que a chuva praticamente não parou, a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar uma quarta 10 com igual influência do ciclone extratropical que atinge a região sul do país. No entanto, os efeitos devem ser um pouco diferentes. O INMET mantém um alerta laranja de perigo para tempestades em todo o estado, chuvas de até 30 milímetros, que dá 30 litros de água por metro cúbico, a 60 milímetros, 60 litros por metro quadrado, aliás, né, de área, e podendo chegar até 100 milímetros por dia. Mas o que preocupa hoje é o vento, tá? É a ventania. Ventania, os ventos que podem superar 100 km por hora. Portanto, paulistanos, o pessoal do interior do estado pode se preparar para os problemas de sempre aqui, né? Com cortes da energia elétrica, quedas de galho de árvore e aquele sufoco com a pior operadora de distribuição de energia elétrica do Brasil, que certamente é a Enel, que nos serve aqui em São Paulo, tá? E agora vamos ver como é que ficam as temperaturas hoje do país. Olha, vocês podem ver que a faixa verde aqui, onde devemos ter mais chuva, se estende, né, desde o extremo oeste do Brasil até a faixa leste aí, no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tá? Vamos para as temperaturas e para a condição do clima. Em Porto Alegre nós teremos pancadas de chuva com máxima de 22, temperaturas altas hoje, apesar dessa chuvarada toda, tá? Em Florianópolis, 27 graus de máxima, em Curitiba, 24, aqui em São Paulo a temperatura vai ser quente, 28, e o calor aqui só agrava os efeitos da chuvarada, né? No Rio de Janeiro a temperatura vai a 33, teremos chuva isolada por lá. Em Vitória, muitas nuvens, trovoadas isoladas, 30 graus de temperatura. Em Belo Horizonte a máxima será de 26, também com previsão de chuva. Vamos para o centro-oeste aqui. Campo Grande terá 31 graus, muitas nuvens, sem muita previsão de chuva por lá. Goiânia com 30 graus, pancadas de chuva isoladas, a mesma coisa em Brasília, só que temperatura lá mais amena, 24 graus. E em Cuiabá, muitas nuvens, chuva isolada, 31 graus de temperatura. Vamos para a região norte agora. Porto Velho terá chuva com 30 graus, no Rio Branco a mesma coisa.
Em Manaus, 33 graus de temperatura máxima, possibilidade de chuva isolada. Boa Vista, muitas nuvens, 34 graus Celsius. Em Macapá, 33, sem chuva, só um dia nublado por lá. Em Belém, também nuvens com 34 graus. Em São Luís, nuvens com 33, falar logo aqui de Palmas, Tocantins, máxima de 31, possibilidade de chuva isolada. Teresina, hoje 38 graus, calor lá em Teresina, ainda não é aquele calorão extremo, né? Mas as temperaturas caminhando para isso. Agora, as capitais do Nordeste brasileiro, eu vou até aumentar aqui a área para não esquecer João Pessoa, porque já houve a reclamação aqui, né? E você sabe que aqui você sempre tem razão quando você reclama de coisas erradas que a gente faz aqui eventualmente. Vamos lá, Fortaleza 31 graus, dia de sol também em Natal com 31 graus. João Pessoa 31 graus, vai ter muitas nuvens hoje no horizonte. Em Recife também tempo nublado com 32 graus, Maceió 32, Aracaju 30 graus e Salvador, completando aqui o circuito brasileiro, 30 graus Celsius de temperatura, tá? São 7h11, vamos passar rapidamente aqui para as manchetes na capa do ICL Notícias, que é o nosso portal aqui, que tem todas as informações que você precisa para começar o seu dia bem informado, tá? Se você quiser os detalhes de tudo isso que nós falamos aqui rapidamente no Desperta, você tem todo o material pronto aqui no iclnoticias.com.br, tá? A manchete não poderia ser mais adequada. Ditadura na Câmara. Protesto de deputado é interrompido à força ontem. O coronel lá o coronel presidente da Câmara, Hugo Mota, mandou a polícia legislativa, com toda a violência, arrancar da mesa um deputado do exercício do mandato que fazia um protesto contra uma situação que que denuncia a falta de isonomia no tratamento de golpistas e de quem é acusado, como ele é acusado, de usar da violência, o que fere o regimento, e fere mesmo, tá? Então vamos ver, já nós vamos entrar nesse assunto aqui, porque foi uma noite de selvageria institucional. Não só assacou violentamente contra a integridade desse parlamentar, como também mandou fechar o acesso da imprensa ao plenário, numa atitude inédita. Eu cubro Brasília como correspondente lá, como repórter no Congresso Nacional, desde 1988, o ano da Constituinte. Nunca havia visto o plenário ter as suas portas fechadas para a imprensa e jornalistas expulsos da Casa do Povo, tá? É a primeira vez desde 88 que essa cena acontece, lamentavelmente, sob a presidência desse minúsculo Hugo Mota. Nós vamos falar muito sobre isso aqui ao longo do programa de hoje. Como se não bastasse, o centrão desse mesmo coronelzinho aprovou o projeto de redução das penas, que vulgarmente foi chamado de dosimetria, pelo autor dele, um homem que se inscreve na história, né? Com toda a grandeza da sua irrelevância, chamado Paulinho da Força, que junto com Aécio Neves conspirou para que os golpistas fossem praticamente acariciados pelo Congresso Nacional, como se o Brasil não tivesse vivido uma situação de extrema gravidade entre 2022 e 2023. Então a Câmara aprovou, como bem diz a nossa manchete aí, o projeto de redução das penas que beneficia Bolsonaro, um projeto de lei de alfaiataria, feito sob medida para o ex-presidente golpista da República, tá? E teremos aqui logo a análise do Luiz Costa Pinto, Lula, que vai dimensionar para a gente o tamanho do estrago institucional provocado por essa medida de força do Centrão, tá? Segundo destaque político hoje, aqui embaixo, é outra manchete infeliz, né? Rodrigo Bacelar, aquele que passou informações para livrar o vendedor de armas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro da prisão, ele deixou a cadeia ontem, tá? Deixou de tornozeleira eletrônica, vai ter que permanecer em casa à noite, mas pode continuar indo à Assembleia Legislativa, certamente para legislar para os seus amigos, né? Gente da estirpe, da qualidade desse TH Joias. Lá no Supremo Tribunal Federal... ainda tem manchete aqui do Senado, porque o Senado foi outro que ontem contribuiu aqui para a nossa crise estomacal do início do dia de hoje, aprovando o marco temporal das terras indígenas com uma votação acelerada. 55 votos, e os ruralistas comemoraram ontem o feito, né? Portanto, os povos originários que ainda não iniciaram
o processo de demarcação, caso essa legislação permaneça assim, caso o Supremo não breque, caso o Lula não vete esses que não foram contemplados ainda com a demarcação das suas áreas e que não demonstraram a sua ocupação legítima até a promulgação da Constituição, vão ser expulsos das terras para que fazendeiros, latifundiários e grileiros possam se apropriar delas com o beneplácito do Senado da República, tá? O Supremo Tribunal Federal avança no julgamento do Núcleo 2 da trama golpista. Ontem foi o dia de aquele advogado histriônico chamado Jeffrey Chikine fazer lá a sua performance. Ele diz que é candidato a senador lá pelo Paraná e defende um dos piores réus, que é o neonazista Felipe Martins. Aquele homem que, quando vai ao Senado, tem mania de fazer o símbolo do White Power, para mostrar para as câmeras no mundo inteiro quem é Felipe Martins, tá? Outros destaques no nosso site hoje, um estudo que revela que o Brasil, esse sim é um verdadeiro paraíso fiscal, né? O Brasil é um dos países que menos cobram impostos de quem tem muita grana, tá? A concentração de riqueza no mundo, enquanto isso, vai batendo recordes e a polícia na Bahia usou bombas de efeito moral para conter grevistas lá da BYD. Enquanto isso, gente, ontem, São Paulo, já tão castigada pela chuva, foi dormir sem ônibus. Trabalhadores até de madrugada tentando chegar em casa porque acabaram os ônibus. E sabe por quê? Porque os patrões resolveram que não iam pagar o 13º salário. Mandaram dizer que não ia ter 13º salário. E a gente ainda teve o desplante de ver nas televisões do Brasil os âncoras condenando os grevistas porque fizeram a paralisação, porque não receberam os seus salários. Então, esses são os destaques de hoje. Alex, o Lula já tá colocado aí pra gente? Já tá? Ok. Beleza, maravilha. Também quero saber aqui do nosso editor, do Henrique, se nós já temos aqui as imagens. Oi, Lula, bom dia. Lula também está de preto aí, não por acaso, né, Lula? Bom dia para você. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos ouve, quem nos assiste. Foi uma madrugada nefasta, trágica para a democracia brasileira, né, Fábio? E inacreditáveis cenas que nós vimos ontem com a força policial, porque apesar de espúria e de indevida, a chamada polícia legislativa é uma polícia, né, de um poder, né, não deveria existir e jamais poderia ter produzido cenas como aquela que a gente viu ontem, cenas que não foram vistas nem na ditadura militar, Fábio. Eu falava aqui, porque eu estou no Congresso desde 88, Lula um pouco depois, nunca vi, nem sequer ser cogitado, né, de um presidente da Câmara mandar a Polícia Legislativa retirar na marra um deputado de lá. Mas vamos mostrar o comecinho da confusão? Vou pedir para o Alex posicionar para mim o VT do Glauber, porque eu quero mostrar exatamente qual foi a posição. O Glauber vem sendo ameaçado de perda de mandato e inelegibilidade por 8 anos, porque ele deu um chute na bunda de um militante do MBL que foi lá para tirar sarro da mãe dele, uma senhora enferma com Alzheimer, e ele perdeu a paciência e fez isso. Está errado, porque a violência não está contemplada no regimento da Câmara. Agora, o Glauber ontem, preocupado com a sua situação, ocupou a mesa da Câmara exatamente como meses atrás fizeram, né, Lula? Os golpistas brasileiros que tomaram a presidência dos trabalhos e ficaram lá e não saíram, ficaram 2 dias lá. E o minúsculo Hugo Mota, o pequeno, né, demonstrando toda a sua subserviência a esse grupo político, não fez nada, foi negociar naquela oportunidade. Ontem foi diferente, ontem botou a polícia para tocar de lá o Glauber Braga, demonstrando o seu despotismo e a falta de equivalência, né, para enfrentar a mesma situação. Ou não é, Lula, a mesma situação? Exatamente, a mesma situação, com um tratamento absolutamente diferente, indevido, espúrio, e o que é pior, Fábio, depois que ele retomou a sessão legislativa de ontem, a votação,
os deputados que tomaram a mesa da Câmara naquele episódio, que sequestraram a pauta legislativa do país por 48 horas, os deputados de extrema-direita, ficavam ao lado de Hugo Mota, estimulando, né, a ação dos guardas da esquina. Então, vamos lá. O que assistimos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ontem, foi a eclosão dos ovos da serpente. Os ovos da serpente estavam sendo chocados na Câmara dos Deputados há muito tempo, quando a Câmara colocou na cadeira de presidente da casa um títere dos golpistas, um personagem menor, desqualificado e inapto para exercer a presidência da Câmara. Esse personagem foi deixando que os ovos de serpente fossem colocados nos ninhos dentro da Casa Parlamentar Brasileira, da Câmara Baixa do Brasil, da casa que seria a representação democrática do povo nas ruas, né, expressada pela vontade popular nas urnas, como aconteceu em 2022. Infelizmente, é necessário dizer que eles estão lá porque foram eleitos, né, numa eleição legítima, democrática e sob as regras. Então, é preciso pensar muito bem como você dará o seu voto na eleição do ano que vem, 2026, não só para a presidência da República, mas também para a Câmara dos Deputados, para o Senado, que vai ter uma renovação de 2/3, né, nas assembleias legislativas também, porque essa arrogância, essa usurpação do poder político da maioria, né, para uso e benefício de uma minoria que rouba, que enriquece, que produz cenas lamentáveis como aquela, tudo isso é expresso nas urnas na hora do voto. Então, ontem nós vimos eclodir os ovos da serpente, quando os guardas da esquina, né, a pequena autoridade, né, desses meganhas chamados policiais legislativos, atuaram de maneira indevida e antirregimental contra um parlamentar eleito pelo Estado do Rio de Janeiro e depois contra outros parlamentares, porque não foi só o deputado Glauber Braga que foi agredido. Ouvimos notícias de agressões à deputada Talíria Petroni, né, à deputada Sâmia Bonfim, ao deputado lá de Minas, né, do PT de Minas, que... Então, outros deputados foram vergonhosamente agredidos ontem por seguranças da própria Câmara dos Deputados. Isso é antirregimental, isso é indevido e isso dá vezo a um processo de cassação do presidente da Câmara, pelo menos de cassação do seu mandato como presidente da Câmara, por extrapolação de poder, porque ele deu a voz de comando, depois ele negou. Inicialmente, né, no começo da tarde de ontem, no começo da noite de ontem, a própria assessoria de Hugo Mota enviou um comunicado à imprensa dizendo que ele tinha determinado aquela expulsão, né, do deputado Glauber Braga da mesa da Câmara e a retirada da imprensa do plenário, que estava registrando aquelas imagens. Depois eles mudaram o comunicado, Fábio, né, para dizer que o deputado Hugo Mota repudiava a ação contra a imprensa e que não tinha mandado, né, a retirada à força do deputado Glauber Braga. Ou seja, ele ajustou o comunicado, ele mentiu, né, e se mentiu no cargo de presidente da Câmara, também é argumento para que ele seja expulso daquela cadeira que não lhe cabe, daquela cadeira que é muito maior do que ele, porque ele é uma personagem menor da cena política brasileira e ele não tem condições de seguir naquele cargo de presidente da Câmara.
Mas eu, Lula, aposto com você que não vai acontecer nada, porque esses são os que mandam no país, no parlamento, né? A estatura moral, hoje em dia, não quer dizer nada. Vamos começar, então, a ver os fatos como aconteceram. Primeiro, quero mostrar para vocês como é que foi que o Glauber Braga, por que foi que o Glauber resolveu ocupar a mesa, né? Ele que fez, sim, e aqui não estamos defendendo o erro, não, tá? Ele, ocupar a mesa, como a gente criticou da outra vez lá para trás, quando os golpistas fizeram isso, está errado. Mas o que resta, a não ser a insubordinação, para um parlamentar que está marcado para morrer ao cabo de um processo absolutamente draconiano, um processo kafkiano de cassação do seu mandato pelas razões mais absurdas. Vamos ver o que disse o Glauber Braga, então. A deputada Carla Zambelli, independentemente da votação que aconteça nesse plenário, ela já está inelegível pela decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, ao ser desligado, apesar de estar conspirando contra o Brasil no exterior, ao ser desligado pela mesa, mantém os seus direitos políticos intactos. A anistia a golpistas do 8 de janeiro, já se especula, pode levar Jair Bolsonaro a ter a sua pena diminuída para 2 anos. E em relação à minha pessoa, como Vossa Excelência disse, que defendia a honra da minha mãe, de um provocador do MBL que me atacou por diversas vezes em espaços públicos, e por ter denunciado o orçamento secreto, e o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, querem me gerar uma inelegibilidade por um período de 8 anos. A única coisa que eu quero saber é se o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, vai ter para com a minha pessoa o mesmo tipo de comportamento que teve com aqueles deputados de extrema-direita que vieram e ocuparam esse espaço em articulação com um deputado que está nos Estados Unidos por uma tentativa de golpe de Estado. Ou se ele vai tomar a decisão de solicitar à Polícia Legislativa que me arranque dessa cadeira e me tire do plenário. Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu aqui ficarei até o limite das minhas forças. Até o limite das minhas forças. Pois é, quando houve, repito, né, Lula, quando houve a ocupação da mesa pelos golpistas, 2 dias inteiros se perderam e depois o coronel lá do Crato, né, o Hugo Mota, o pequeno, não pensou em momento nenhum em transformar em seus jagunços guardas da Polícia Legislativa. Não fez isso, não fez menção. Ao contrário, com muito medo, tíbio, covarde, ele caminhou até a cadeira, foi impedido pelo deputado Marcel Van Hatten e recuou. Não mandou, né, Lula, Polícia Legislativa tirar ninguém de lá. É um covarde, porque o pessoal do Centrão, ele não enfrenta. O pessoal, os golpistas, ele não enfrenta, ao contrário, ele legisla para eles. Lula, de novo, partindo da sua experiência, não há um precedente para isso, né? Não há um precedente. Não, Fábio, não há precedentes. O que aconteceu foi gravíssimo. Mais de um deputado saiu agredido, vários jornalistas foram agredidos, produtores de TV, uma produtora da TV Record, um produtor da Band, um repórter da Band, 2 âncoras, 2 repórteres, né, da Globo News, nossos repórteres também do ICL, né, foram agredidos lá, foram retirados. A Elô Vilela estava gravando legitimamente uma passagem, né, na galeria da Câmara dos Deputados e foi expulsa de lá, junto com a equipe da Globo News também. Isso nunca aconteceu, não pode voltar a acontecer, tem que ter consequências. Agora, não terá. Infelizmente não terá, Fábio. Vamos ver então o momento da confusão.
é o segundo vídeo que eu quero exibir para vocês hoje aqui, o momento da confusão, em que os jagunços do coronel Hugo Mota, o pequeno, retiram na marra o deputado Glauber Braga da cadeira que ele ocupava. Eu repito aqui, não estou defendendo o erro, tá? Acho que o deputado Glauber está certo no conteúdo, talvez tenha errado na forma como erraram lá para trás os outros, mas o que resta a alguém que está condenado, a não ser a indisciplina e insubordinação? Tá? É nesse contexto que a coisa tem que ser entendida. Vamos ver o momento em que o coronel transforma a Polícia Legislativa em jagunços e verdugos da democracia, mandando retirar não só o deputado, mas também os jornalistas. Bota para nós, por favor, Alex. Usaram, né, de todo o rigor, com uniformizados, parece o pessoal do ICE lá nos Estados Unidos, para puxar o Glauber Braga da cadeira, né? Puxar, ele tenta resistir aí, segura no microfone, segura na mesa, mas não adiantou nada. Eles, ali, olha, com muito vigor, com violência mesmo, arrancaram a mão dele da mesa e saíram arrastando o Glauber Braga para fora dali. Nesse momento, essas imagens que você está vendo foram registradas por outros parlamentares que estavam no plenário. Por quê? Porque o Hugo Mota, o coronel do Crato, mandou tirar os jornalistas de lá. Para quê? Para que essa cena de selvageria determinada por ele não tivesse registros. Ocorre que a gente vive num período em que a tecnologia permite que todo mundo tenha uma câmera no bolso, né? E essas são as cenas da violência. Pode voltar aqui para mim? Agora, eu quero pedir... Pode falar, Lula. Né, não é o coronel do Crato. O Crato é a cidade do nosso Chico Sá e é do Ceará. É o coronel de Patos. De Patos, de Patos do lado, da Paraíba. mas é Patos, né? Exatamente. Exatamente. Perdão aqui, o pessoal de Crato e de Patos também. Bom, vamos lá então agora. Eu quero pedir houve reações, né, muitas reações, e eu quero que o Alex posicione para mim o VT do deputado Rogério Correia, que fez a manifestação mais enfática de ontem, né, em defesa da dignidade parlamentar, em defesa também do colega que estava sendo assacado, né, e violentado ali por esses jagunços lá do coronel de Patos, para a gente fazer a devida menção aqui. Bota para nós, por favor, Alex, esse VT. Porque eu não fui eleito para apanhar aqui de polícia legislativa, não. Eu vim eleito para defender o nosso povo. E o faço com muita dignidade. Eu não admito, portanto, que alguém dê ordem de espancar deputado. Isso não é a sua função, presidente. Vossa Excelência exorbitou da função. Vossa Excelência confundiu e podia ter discutido na política. Para que Vossa Excelência colocou anistia para quem tentou matar o presidente da República e dar golpe de Estado, junto com alguém que foi aqui na Câmara, e o senhor sabe disso, provocado por outros e revidou essa agressão que teve? Qual a linha de conduta que tem entre os dois casos, presidente? Isso é coisa de política, não é coisa de polícia. E o senhor realmente mandar espancar deputado aqui, se foi Vossa Excelência, eu vou entrar com queixa-crime. Eu não vim aqui para apanhar de ninguém, muito menos a mano de alguém. Muito obrigado. Lula, pode falar, Lula. Fábio, é que aí na esteira da usurpação do poder popular, que é representado naquela cadeira em que ele estava sentado, o presidente da Câmara colocou em votação, enfim, o projeto de lei da chamada dosimetria, que nada mais é que o golpe que ele criou para chamar de seu e para acalmar os ânimos perversos, né, dessa extrema-direita que se abriga em legendas como o PL, o PP, o União Brasil e tantas outras, o Novo, né, e tantas outras dentro do parlamento. E acabou aprovando esse projeto de lei na Câmara, com o relatório do deputado Paulinho da Força, né, ou Paulinho da Farsa, como nós chamamos nos nossos convescotes, né, por 291 votos contra 148, permitindo a redução de penas para golpistas apenados, todos esses que já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o núcleo central golpista liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está preso. Agora, esse projeto de redução de penas vai para o Senado, aonde ele não deverá ser aprovado. Até porque o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, fez um teste ontem no plenário se era possível também quebrar os ritos democráticos e regimentais e levar um projeto dessa envergadura e desse peso para a sociedade direto para o plenário e submeter a uma votação a toque de caixa pelo plenário. E houve uma reação muito apropriada, muito republicana, do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E ele levantou-se no plenário e disse: não, senhor presidente, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, nós nos respeitamos e eu espero que o senhor respeite o rito, respeite o regimento e leve esse projeto para a CCJ. Ele não pode vir para o plenário sem que passe pela CCJ, aonde eu designarei um relator e nós votaremos a juridicidade, né, e a constitucionalidade desse projeto na CCJ antes de ele vir ao plenário. Por que o Otto fez isso? Porque o parlamento precisa de ritos. São os ritos que filtram os arreganhos antidemocráticos, as tentativas de avanços antidemocráticas, como a que nós assistimos ontem na Câmara dos Deputados, com esse títere de extremistas, de golpistas, que é o Hugo Mota. Lula, quero agradecer a sua participação. Infelizmente o tempo urge aqui. Eu queria ficar com você a manhã inteira aqui, mas nós temos que tocar o programa. Eu vou pedir para você... Antes de sair, só uma coisa, Fábio. Né? Temos que ouvir hoje, estamos de preto aqui por causa disso, mas temos que colocar hoje para tocar, a gente não pode colocar aqui, porque senão os algoritmos nos derrubam, né? Bichos Escrotos, dos Titãs, de 1987. Essa é a música que traduz e que deve embalar a nossa visão da política hoje. Se não bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas, ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado, né? Então, Bichos Escrotos dos Titãs é a música que embala esse momento da política brasileira, infelizmente, porque nós já recuperamos a trajetória democrática, mas o que vimos ontem foi um absurdo. Lula, muito obrigado, viu? A gente se encontra aqui na sexta-feira de novo, se sobrar algum país para a gente noticiar. Valeu, Lula, brigadão. Um abraço, tchau. Um abraço. Vou chamar já o Kleber Lourenço, está na nossa redação aqui, porque o Kleber está acompanhando essa história também. Tudo bem, Kleber? Acordou de mau humor hoje, é? Bom dia, Panunzio, bom dia, Colégio de CL. Mau humor não, talvez decepcionado, mais uma vez, né? Bom, como o Lula falou, foi aprovada lá essa excrescência da dosimetria. Antes de você falar, eu quero colocar aqui uma fala do Lindbergh, que é o líder do governo lá na Câmara, para que a gente possa dimensionar o que isso provocou, né, como reação de lá. E o que se espera daqui, não sei se vai acontecer ou não, porque é uma decisão do Congresso Nacional, é que o Lula vete, né? Vete de alguma forma essa história da dosimetria. Vamos ver se vai vetar. Não falou nada sobre veto, mas o Lindbergh falou ontem, falou grosso. Vamos ver o Lindbergh o que disse. Nós estamos calçando aqui o VT aqui. Enquanto isso acontece, enquanto o pessoal da técnica aqui acha, você quer... Vamos, já está no ponto aqui o VT. Pode rodar, por favor, Alex. Presidente, deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência dessa casa. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave, porque Vossa Excelência foi tolerante quando a turma aqui invadiu, sequestraram a mesa por 48 horas. Vossa Excelência não usou da força, não usou da Polícia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que Vossa Excelência fez aqui no dia de hoje é uma vergonha. Eu pergunto aos senhores, os golpistas que tomaram conta da mesa foram caçados? Alguém foi suspenso?
alguém foi afastado? Digo, a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui no dia de hoje é do senhor, é da presidência dessa casa. Eu vi aqui o que os senhores fizeram com a imprensa. Parar a transmissão da TV Câmara, impedir que a imprensa entrasse aqui. Parecia uma visão autoritária, a força contra mulheres, como a mulher do deputado Glauber Sâmia. Então o senhor hoje mostra para quem tem alguma dúvida a sua verdadeira feição. O senhor hoje, aqui, ao tentar votar esse projeto, está definitivamente enterrando qualquer história vinculada à democracia. Hoje, querem construir aqui na Câmara mais um capítulo do ataque ao Estado Democrático de Direito. Pois é, botamos uma fala sobre o outro assunto, mas tudo bem. Ele ficou indignado com a história toda. Agora fala, Kleber, qual foi o placar de ontem? Eu queria que você repetisse aqui para a gente, o Lula já falou, e o que isso significa em termos políticos. Daqui a pouquinho você vai mostrar também como é que foi que o Hugo Motta participou, né, dessa esbórnia que aconteceu ontem, mais do que uma esbórnia, né, dessa violência institucional que aconteceu ontem. Pode falar, Kleber. Vamos lá, Panunzio. Dessa história da dosimetria, deixa eu tô procurando o placar, porque de cabeça, agora, aqui ó, foram 291 votos. Votos sim, com 148 votos não. E o mais importante nessa história toda é a forma como o Hugo Motta fez isso. Eu conversei com o próprio Paulinho da Força, conversei com senadores próximos a Davi Alcolumbre, eu conversei também com lideranças da Câmara dos Deputados, e todos foram taxativos em informar que Hugo Motta tirou essa pauta da cabeça dele, simplesmente decidiu que ia botar para votar e seguiu adiante com isso. Uma das coisas que alguns interlocutores do Motta me confidenciaram é de que o Motta tinha intenção de limpar a pauta. E essa limpeza de pauta, segundo alguns parlamentares, veio de um medo, de uma preocupação que surgiu com essa história de Flávio Bolsonaro, de ter essa chantagem para que o Flávio retirasse a candidatura em detrimento da anistia do pai dele. Ficou muito patente isso. E esses deputados falaram, olha, ele decidiu limpar a pauta dele de todos esses temas tóxicos porque ele simplesmente ficou preocupado com isso e essas situações ficarem nas mãos dele ao longo do ano que vem, que é um ano eleitoral. Então, o Paulinho da Força foi muito claro sobre isso. No Senado também muita gente foi pega de surpresa. E é muito importante destacar que eles trocaram o nome bonitinho para dosimetria para enganar a população, para enganar a sociedade brasileira, parecer que não era o que sempre foi, um libera geral para criminosos, porque as pessoas do 8 de janeiro são nada além do que bandidos, criminosos, Panunzio. É importante ressaltar isso, esse caráter e essa perspectiva em relação a esse projeto, porque eu conversei com o Paulinho da Força e ele próprio disse que só não chamava de anistia, mas que liberava todo mundo. Acho que a gente tem até o vídeo já aí para mostrar, né, Panunzio? Vamos mostrar o vídeo, sim. Bota para nós, Alex, por favor. E eu só não chamo de anistia, mas libera todo mundo. Olha então só, uma frase curtinha, né? O que ele falou mesmo aí? Eu não chamo de anistia, mas não é isso que ele fala? Isso, eu não chamo de anistia, mas libera todo mundo. Então veja como ele é claro nessa situação. E além disso, se não bastasse essa situação toda, a gente teve o que precedeu essa votação, que foi a agressão de jornalistas, de deputados. Eu conversei com interlocutores do Motta e perguntei, olha, vai seguir com a votação? Tem condições disso? E a preocupação, o desespero em se livrar da pauta é tão grande por parte do Hugo Motta que ele próprio decidiu seguir a votação adiante sem qualquer incômodo. Inclusive, foi o que... eu vou até pegar a mensagem que um interlocutor dele disse para mim. Enquanto isso, Kleber, eu vou mostrar aqui a maneira dissimulada como ele apresentou isso que ele inventou lá de última hora, lá, né? Justificando com o injustificável. Olha só, na tela de vocês aí. Aí está a tuitada dele no momento em que resolve colocar esses assuntos em votação e fala, incluir
algo que ele estava sentado em cima, que foi o pacote do devedor quanto mais, né? Incluiu o PL do devedor quanto mais na pauta de ontem, atendendo à agenda econômica do governo federal. Reforço ainda que o plenário da Casa é soberano. Por isso, decidi também pela votação do PL que trata das penas dos condenados hoje, como se uma coisa tivesse tudo a ver com a outra, né, Kleber? E aí ele continua, Exatamente. olha, além disso, o plenário irá deliberar essa semana sobre as cassações dos deputados. Aí coloca em primeiro lugar o Glauber Braga, tá? Desafeto dele, e Carla Zambelli, criminosa, condenada, foragida. Na próxima semana, o caso de Alexandre Ramagem, outro foragido, condenado, transitado em julgado a sentença dele. Já a decisão sobre Eduardo Bolsonaro, que ultrapassou o limite de faltas permitidas pelo regimento, será tomada pela mesa diretora, coisa que ele vem evitando desde que lá no meio do ano Eduardo Bolsonaro anunciou que ia começar a sua campanha antipatriótica, né? E amanhã ainda ameaça que amanhã teremos uma nova reunião de líderes para definir as prioridades antes do término do ano. Vamos fazer um esforço concentrado para votar. Pelo amor de Deus, saia de férias, Hugo Mota. Deixa o Congresso como está. É melhor do que continuar aprovando matérias como as que vocês aprovaram. Foi tão vergonhosa a justificativa dele que, olha só, no Twitter, os leitores, olha só, os leitores adicionaram um contexto dizendo o quê? Que a matéria, o PL da dosimetria, é inconstitucional, porque da maneira como ele apresenta, parece que está tudo certo, né, Kleber? Sim, e é preciso que fique claro que isso é um reflexo da fraqueza e do tamanho diminuto de Hugo Mota na presidência da Câmara. Tudo isso foi feito por motivos de covardia, por pura covardia e medo. Um interlocutor me disse o seguinte, quando eu perguntei sobre se a votação ia continuar, o que ia acontecer, e tive a seguinte resposta: adiar essa votação só adia o tumulto que essa pauta causa. Não tinha nenhum tumulto sobre a votação. Mais cedo, Hugo Mota havia anunciado que seria votada a dosimetria, na verdade, o PL da anistia, é assim que eu vou chamar. E tinham os protestos, as críticas dos parlamentares, mas a pauta seguia normalmente. A confusão se deu pelo próprio Hugo Mota, mais uma vez, que desligou a transmissão da TV Câmara, fechou o plenário da Casa, expulsou os jornalistas e agrediu jornalistas e deputados dentro da dita Casa do Povo. Então, toda a confusão foi criada por ele. E aí, a saída mais prática que tinha ali para tentar amainar os ânimos, que era postergar a votação para o dia seguinte ou até a próxima semana, não foi tomada. Tamanho o medo e a covardia que o Hugo Mota tem de permanecer com esses temas em suas mãos. Ontem, durante toda a confusão, a assessoria do Hugo Mota desapareceu. Eu participo de um grupo com jornalistas e o time do Hugo Mota, e diversos questionamentos eram feitos sobre a liberação de jornalistas dentro do plenário, sobre a cobertura, e nada era respondido. Inclusive, depois que a confusão acabou e o plenário, a sessão do plenário foi retomada, ainda haviam reclamações e registros de que profissionais de imprensa com credenciais provisórias estavam sendo barrados de entrar também no plenário. Então, isso continuou durante toda a noite e não houve qualquer esclarecimento. E aí acho que é importante só trazer um pedido de esclarecimentos que a Folha de São Paulo fez ao Hugo Mota, e acho que é importante também de trazer à tona, que foi o presidente Hugo Mota deu ordem para que a transmissão da TV Câmara fosse interrompida. 2. O presidente Hugo Mota deu ordem para que jornalistas fossem retirados e ou barrados do plenário e das galerias. 3. O presidente Hugo Mota deu aval para que a Polícia Legislativa agisse com a força contra jornalistas e deputados. E 4. Se o presidente Hugo Mota não deu essas ordens e autorizações, de quem foram essas iniciativas? De quem partiu isso? Hugo Mota saiu também depois disso para a imprensa que não partiu dele a ordem de expulsar os jornalistas do plenário, nem as ordens de agressão. Então também fica o questionamento, se não foi ele, quem foi? E assim, fica patente também mais uma coisa, Hugo Mota, além de não controlar toda a casa, a pauta da casa, não controlar a condução das votações, ele também não controla sequer a segurança dos processos burocráticos da Câmara dos Deputados. Então é muito grave o que está acontecendo, e isso só piora ainda mais a imagem de Hugo Mota, que já há meses não tem a menor condição de conduzir a Câmara dos Deputados, Panunzio. Muito bom. Kleber, eu vou te deixar cuidando do N1 aí, porque tudo isso vai ser aprofundado daqui a pouco no N1, e o Kleber é peça fundamental aí na organização da cobertura. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, Kleber? Desculpa pelo atraso da sua entrada. Um abração para você, tá? Abraço.
Bom, vou mostrar aqui para vocês, gente, algumas outras reações. No momento em que o Glauber saía do plenário, a imprensa estava expulsa de lá de dentro pelo coronelzinho lá de Patos, na Paraíba, e não pôde acompanhar o processo lá dentro, que a gente só pôde saber como foi a partir das imagens gravadas pelos próprios parlamentares. Mas eu quero ver o que disse a deputada Maria do Rosário, denunciando com muita assertividade aquilo que era o que estava acontecendo, que é uma medida ditatorial desse minúsculo Hugo Mota. Bota pra gente, VT, Maria do Rosário, por favor, Alex. Isto é indevido, é uma ditadura dentro dessa casa, nós não vamos aceitar. Pode voltar. Pois é, ditadura, palavra certa, uma medida ditatorial, uma medida de força, sem precedentes, tá? Sem precedentes desde a redemocratização do país, pelo menos. Até a década de 60 houve coisas piores lá, um deputado matando o outro, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver outras reações aqui, vamos ver o que disse o líder José Guimarães. Roda para nós, por favor, Alex. Olha, isso aqui é algo inaceitável. Independente dos processos, o deputado Glauber está sendo violentado. Isso é inaceitável do ponto de vista do funcionamento democrático da casa. Nós estávamos negociando a saída dele da cadeira do presidente, que também não concordamos. Mas a Polícia Legislativa agir com violência. Parabéns, polícia! A Polícia Legislativa agir com violência desse jeito, isso fere profundamente as relações políticas aqui dentro. E quais que foram as agressões? Quais foram as agressões, líder? Por que teve de agressão? Agressão a Sâmia, deram braçada nela, arrancaram o pescoço dele. Acho que o presidente Hugo tem que tomar providência. Puxaram pelo pescoço ele? Arracharam pelo pescoço, quase que ele estava sem fôlego. Portanto, isso não pode acontecer aqui dentro. É claro que ninguém é a favor que ninguém ocupe. Por que não fizeram com os outros naquele tempo? Por que não fizeram com os bolsonaristas que ocuparam lá? Por que não fizeram? E vai fazer agora a violência que foi praticada contra a Sâmia. E os deputados que tentavam, como eu, que tentavam ajudar na negociação para retirar. E não deixaram subir. Não, eu não, porque... Manda para vídeo para mim, deputado. Mas o fato é o seguinte, nós não podemos aceitar esse grau de violência aqui dentro. Bom, vocês viram então a reação indignada do pessoal, né, dos governistas aí, encantoados pelo Hugo Mota, o minúsculo, presidente da Câmara. O pior presidente desde Severino Cavalcante. Não sei nem se o Severino Cavalcante, que era aquele que tomava dinheiro do garçom, né, era pior do que ele, porque não cometeu nenhuma violência desse tamanho. Bom, olha, mas as atrocidades não se resumiram só a isso, não. Enquanto o Hugo Mota transformava a polícia da Câmara na sua Gestapo pessoal, o Senado também aprontava das suas, tá? Posiciona para mim, Alex, o VT dos ruralistas. Ontem o Senado aprovou o projeto Marco Temporal. Projeto que vai ser profundamente desrespeitoso para com os povos ancestrais que ocupam ancestralmente, né, as terras brasileiras e que ainda não tiveram o benefício de terem reconhecido essas ocupações, né? E vou pedir para... Vocês vão ver um trechinho aqui da comemoração, porque foram 55 votos de senadores para esse projeto, que, na verdade, afronta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que não reconhece essa data, a data da promulgação da Constituição, como uma data terminativa para que haja o reconhecimento e a titularização dessas terras para os povos que originalmente as ocupavam, né? Vamos ver aqui a comemoração dos ruralistas ontem, depois da lista que aconteceu também lá no Senado. Roda para nós, Alex, por favor. Pessoal, estamos aqui no plenário do Senado com essa valorosa e guerreira bancada do agro
do Senado Federal, em que colocaram 52 votos a favor do marco temporal no Senado da República. É vitória do Brasil, vitória do direito de propriedade, vitória da segurança jurídica, é vitória da democracia brasileira. Viva o Brasil! E também na Câmara um outro projeto, um projeto que dá mais 15 anos de prazo para que os grileiros que grilam terras na fronteira brasileira tentem regularizar a situação. Quer dizer, foi o dia de grileiros, latifundiários e golpistas ontem, a terça-feira triste que o Brasil registrou. E nós teremos hoje uma quarta-feira da Lissa também. Ontem aconteceu um fato curioso, eu vou pedir para a Débora Maganha a ajuda dela para a gente conseguir falar nos próximos minutos sobre a reação do mercado financeiro à candidatura do Flávio Bolsonaro, porque ontem foi um outro dia de confusão lá entre os financistas brasileiros que estão inconformados com o fato de que o insensado Flávio Bolsonaro ocupou o espaço na extrema-direita que deveria, segundo a opinião do mercado financeiro, pertencer ao Tarcísio. Ela já está posicionada, Alex? Oi, Débora. Que prazer receber você aqui. Muito contente com a sua vinda aqui no programa hoje, tá? Bom dia, Panunzio. Bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês para explicar toda essa bagunça que aconteceu tanto na sexta quanto ontem. Então explica para nós, o que foi que aconteceu, Débora? É o fator Flávio Bolsonaro mesmo depreciando os ativos da Bolsa de Valores, é isso? É isso mesmo. O que aconteceu? E a gente tem que voltar até na sexta-feira para entender um pouco melhor o que vem acontecendo, por que essa reação foi até maior e exagerada na sexta-feira. Quando o Flávio Bolsonaro ele se coloca como candidato, como quase o herdeiro desse espólio político, desse legado, e fala inclusive de ter o sangue Bolsonaro, de dar continuidade ali às políticas e as políticas do pai, né? Então dá continuidade a esse legado. Quando você tem, né, essa candidatura colocada, é quase como se fosse um balde de água fria nas expectativas do mercado financeiro que contavam com uma possível candidatura de Tarcísio. Eles nunca esconderam que Tarcísio era ali o candidato preferido do mercado, não só pelo caráter privatista que ele tem, por ter uma expectativa de políticas econômicas mais austeras que vão ali acabar estourando a corda para o lado mais fraco, né, para o trabalhador, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, fazer aqueles ajustes de cortes de gastos da forma mais tradicional, que é o que o mercado espera e gosta de ver quando você tem uma política econômica, mas também ali por Tarcísio entregar, né, a iniciativa, entregar as estatais, enfim, para a iniciativa privada. Então, você tem, né, toda essa expectativa do mercado. Quando o Flávio Bolsonaro se coloca à frente, ele acaba jogando areia nessa expectativa. E aí, na sexta-feira, a Bolsa cai mais de 4%, foi uma das maiores quedas nos últimos anos, justamente refletindo isso. Ontem, Flávio Bolsonaro, assim que sai da Superintendência da Polícia Federal, volta a falar que sua candidatura é irreversível, que ele vai continuar o legado do pai, volta a falar do sangue e, inclusive, cita que quer ter uma política econômica parecida com o Paulo Guedes, já tentando sinalizar para o mercado financeiro a sua posição econômica. Então, ele falou que quer conversar com o mercado e que, embora o mercado não acredite na candidatura dele, ele vai, sim, se candidatar e ainda se colocou como vencedor e pediu resposta na Bolsa de Valores. E na hora que ele começou a falar, a Bolsa caiu 1,68. Então, acho que a resposta que ele esperava já está dada. Mas ele está tentando não só articular ali com agentes políticos, mas já com o mercado financeiro, sinalizando que ele vai dar continuidade ali às políticas do pai e do Paulo Guedes, também nesse caráter mais privatista e de austeridade fiscal. Satisfeitos, né? Porque não querem lá o Flávio Bolsonaro, mas querem os juros que o Copom vai manter em 15%, né? Numa economia que está sofrendo por causa da tentativa de recessão que o Banco Central pretende induzir há meses e não consegue, mas está sofrendo. E, em compensação, vão ganhar mais de 10% de juro real ao ano só transacionando com CDBs, né, Débora? Exatamente. A expectativa é que o Copom hoje mantenha a taxa de juros inalterada, que nos Estados Unidos a taxa de juros cai, então isso vai fazer com que a diferença da nossa taxa
para a taxa de juros nos Estados Unidos aumente, porque se lá corta e aqui continua alta, essa diferença aumenta e isso deve, inclusive, atrair mais capital especulativo para o Brasil. E quem lucra, né, com todo esse sistema, 10% de taxa de juros real não é pouca coisa, a gente não tem um risco fiscal que justifique isso ou qualquer risco que justifique isso, mas os rentistas vão ficar de bolso cheio e muito contentes com toda essa situação que deve continuar. A Galípolo já sinalizou que não deve ter nenhuma mudança em relação a isso, nem no próximo ano, no comecinho do próximo ano, que é o que o mercado espera. Ele ainda não sinalizou nada disso, pelo contrário, disse que a política deve continuar dessa forma. Débora, super obrigado. A Débora apresenta o mercado de investimentos, vocês já sabem, daqui a pouquinho, é 11 horas, né, Débora? E você não pode perder hoje, especialmente, por quê? Porque hoje é um dia em que a economia brasileira, né, está em xeque aí nas mãos dessa gente que teima em aquinhoar os banqueiros, né, com esses presentes de todo mês aí, logo que o Copom se reúne. Um beijo, Débora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Pessoal, vamos conferir aqui a nossa audiência? Deixa eu ver se o Alex vai colocar para mim aqui no telão. Olha ali, ó, Desperta ICL com 28.623 telespectadores agora, um deles você, em primeiro lugar de novo na audiência, na frente de Jovem Pan, CNN, Rádio Band News FM, TV 247, Revista Oeste e todo mundo na internet. Então quero, primeiro de tudo, agradecer a sua audiência, muito obrigado. E segundo, quero convidar você para o nosso evento de marketing aqui, olha, ICL Pós Repensando o Brasil. É a pós-graduação de grande sucesso do ICL, com uma constelação de grandes intelectuais, dando os insumos para que você possa aumentar a sua capacidade de análise crítica sobre a realidade brasileira, tá bom? Vai ser domingo, dia 14, domingo agora, vai ser às 8 horas da noite e você pode, desde já, fazer a sua inscrição aqui, olha, no despertaicl.com.br para a abertura dessa nossa segunda turma da primeira pós do ICL, tá bom? Um abração para vocês, gente, não desistam do Brasil, dizem que o Brasil é um país que vai dar certo, lá no futuro, mas é sempre assim, né, desde sempre, e eu acho que até sempre, tá? Mas não vamos desanimar, porque a gente não tem alternativa, fechar o país não é possível. Obrigado pela audiência, até amanhã. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o jornalista e nosso colega aqui do ICL, Igor Melo. A gente vai falar sobre a prisão e revogação da prisão do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O caso envolve suspeita de vazamento de informações e interferência em investigações sobre o crime organizado. Papo bom pro Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.